Na segunda epístola de Pedro, no versículo 3 ao versículo 11, está escrito assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade um amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos ver aí no início, né? Pelo versículo 3, que tudo que nos leva à vida e à piedade são doadas. Como vida, eu entendo que pode estar relacionado à nossa salvação, a Cristo também. Porque Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, ele é a própria vida, nos conduzem à vida. Ou seja, todas as coisas que nos conduzem a Cristo não vieram de nós mesmas, não foram a nossa própria força, não foi o nosso próprio entendimento, mas foi tudo aquilo que foi dado por Deus, concedido por Deus. Porque eu de mim mesmo eu não posso fazer nada, e eu de mim mesmo não me converto, porque o ser humano, desde o princípio, ele é mau. Ele é mau desde a meninice. Não há quem possa dizer, essa é uma pessoa boa. Não é. Porque todo ser humano é mau desde a meninice. Mas porque a bondade de Deus existe, porque o Senhor visita cada um de nós, existe bondade, ou um pingo de bondade em alguns. Alguns mais e outros menos, segundo aquilo que Deus concede. E além de doar todas essas coisas, Deus também nos concede promessas, pelas quais nos tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Deus tem uma salvação grandiosa para a gente, porque nós nascemos em carne, né? Nós vemos que nós perecemos, nós somos crianças, nos tornamos em adultos, velhos, e então falecemos. Ou alguns que não têm essa sorte, ou às vezes têm, né? Porque em algumas situações da vida ela é tão dura, tão difícil, tão tortuosa, que às vezes era melhor nem ter nascido. Alguns desejam isso. Alguns lugares de sofrimento, alguns lugares que não existe bondade, onde as pessoas são levadas pelos próprios domínios malignos. E Deus é um refúgio. Deus é uma fortaleza. Deus concede essa salvação maravilhosa para a gente que está nesse mundo e às vezes não encontrou bondade em lugar nenhum. Às vezes não achou coisa boa para ti em lugar nenhum. Mas Deus, que é o dono de toda bondade, em cujo não há sombra de mudança, nem sombra de dúvida, nem sombra de maldade, Deus de toda bondade nos concede a paz. E uma paz que excede todo entendimento para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma. Porque Deus, ainda que nesse mundo nós tenhamos paz e coisas boas, porque Deus concede, Deus é poderoso para conceder, a verdadeira
paz do Senhor, a verdadeira bondade de Deus, a verdadeira misericórdia e a verdadeira promessa do Senhor é a salvação da nossa alma num lugar que não há mais choro, nem pranto, nem clamor e nem dor. Onde nós vamos ser felizes e alegres, sem precisar de nenhuma necessidade. Nós vamos viver como Deus sempre quis, que nós vivêssemos em alegria na presença de Deus. E a glória do Senhor mesmo nos iluminará. E o Senhor Deus estará conosco. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré vai estar no nosso meio. Nós vamos ver Ele, vamos contemplar e vamos poder tocar nele. E por isso, um aviso aqui no versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, nós temos que ser diligentes, temos que realmente procurar, buscar, ser diligente para fazer tudo certo. Eu vou ser diligente, vou lá, vou procurar. Vou conhecer, mas a primeira parte eu conheço. Aí eu também vou querer saber a segunda parte, eu vou querer saber tudo até o final. Conhecer tudo. E conhecendo tudo, eu vou fazer tudo do jeito que deve ser feito. E assim ele diz, continua, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, ou seja, primeiro nós temos que ter a fé. A fé, como outra palavra também diz, que agora no momento não me vem exatamente o capítulo, o versículo, diz que primeiro nós precisamos crer em Deus, que Ele existe, né? Precisamos crer que Deus existe e que Ele pode fazer por nós, que Ele existe, que Ele está lá e que Ele nos ouve. E isso é a nossa fé. Aí com a fé, a virtude. A virtude, no meu entendimento, é tudo aquilo que nos há de bom. É o nosso proceder correto, é o nosso fazer correto. Porque vamos lá, primeiro temos que crer em Deus, né? Depois nós temos que ter a virtude de andar como Deus quer, porque Deus é bom. Se Deus é bom, a gente também tem que praticar a bondade, não é mesmo? Pois não adianta você crer em Deus, você ter fé em Deus, e você estiver praticando maldade, as coisas ruins, erradas. E a primeira parte para alguém que não conhece Deus, por exemplo, se você está ouvindo agora, não conhece Deus, não conhece da palavra de Deus, a primeira parte é obedecer aos seus pais, obedecer às leis do mundo e aos seus pais. E depois, vamos lá, com a virtude e o conhecimento, ainda no versículo 5. Ou seja, as virtudes, as coisas boas, aí somar com as virtudes o conhecimento. Por quê? Porque precisamos conhecer a Deus para saber quais coisas que a gente acha que está certo e que está errado. Porque muitas coisas que a gente acha que está certo, que está fazendo certo, que isso é certo, a gente vai olhar depois na Bíblia, a Bíblia, e vemos que está errado. Que é uma maneira mais excelente ou há uma procedência correta que Deus deseja que nós andemos, que façamos, que conheçamos. Com o conhecimento, o domínio próprio. Porque, como eu falei que o homem é mau desde a meninice, com o conhecimento de Deus, nós devemos somar o domínio próprio, porque nós vamos saber o que está errado. Nós vamos saber o que nós fizemos errado até agora, até o momento que estamos. E com isso nós precisamos de domínio próprio para muitas coisas, porque existem muitas coisas nesse mundo que nós desejamos, muitas coisas nesse mundo que nós queremos, que vamos atrás, que perseguimos, até mesmo passamos a nossa vida inteira perseguindo e no final era tudo errado. No final nós estávamos errados. Algumas coisas não, mas algumas coisas sim. Dependendo da idade que nós temos, dependendo da vida que nós vivemos, tudo aquilo que corremos atrás era como Salomão diz, correr atrás do vento, porque isso aí não seria nem agradável para mim, nem agradável para o próximo.
diante de Deus, não seria agradável também. Então, domínio próprio. Nós temos domínio sobre nossas ações, porque muitas vezes fazemos ou falamos aquilo que não devemos falar ou fazer. Com o domínio próprio, a perseverança. Porque muitas coisas que nós não devemos fazer é nosso desejo fazer. Nós desejamos fazer o mal muitas vezes, mas nós devemos ser perseverantes com domínio próprio para podermos vencer a cada vez, a cada tentação. Porque se nós nos controlamos e nós temos a perseverança, nós vamos controlar toda vez que vier a tentação. Se eu tiver apenas o domínio próprio, mas eu não tiver perseverança, uma hora, na minha fraqueza, porque o ser humano se enfraquece de tempos em tempos, ninguém é de ferro, ninguém é de aço, todos nós temos emoções se somos humanos, todos nós temos situações se nós somos humanos, todos nós vivemos em carne, pois nós somos humanos. Então, se eu tiver um domínio próprio, mas eu não tiver perseverança, eu não vou chegar até o fim com a minha decisão. Porque eu vou decidir e no momento, seja agora ou seja lá na frente, eu posso cair novamente. Por isso que eu tenho que ser perseverante em todo tempo, em todo momento. E também perseverante na fé. Porque na nossa caminhada da fé existem momentos bons, momentos ruins. Momentos maravilhosos e momentos de tristeza. Mas eu sendo perseverante nela, tendo fé até o fim, então eu serei salvo. Ainda no versículo 6, com perseverança, piedade. Porque nós devemos ser piedosos diante de Deus, praticar a misericórdia de Deus. Com a piedade, versículo 7, já com a piedade, a fraternidade. Ou seja, ter aquela comunhão com todos os outros ao nosso redor. Principalmente os irmãos da igreja que possuem a mesma fé, que possuem o mesmo caminho, que serão chamados verdadeiramente filhos e filhas de Deus. E se eles vão ser chamados de filhos e filhas de Deus, e eu também vou ser, então eles são nossos irmãos, por isso a fraternidade. E com a fraternidade o amor, porque o amor existe até próprios capítulos na Bíblia falando sobre. Mas o amor, nós pegamos o próprio Deus. Porque uma palavra muito conhecida da Bíblia é João capítulo 3, versículo 16, e que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o mundo que diz, nós sabemos que não é o mundo, não é a terra em si, mas é as pessoas que estão no mundo. Ou seja, Deus amou todos. Por amor a todos, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos dar a chance e a esperança de salvação, na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário nós também termos amor assim, amor de não achar e não ir apenas por nós, mas também pelos outros. Não receber apenas, mas também propagar o amor de Deus e também amar verdadeiramente, querer o bem do outro, querer a salvação do próximo, para que também o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós. Porque se Deus é amor, nós também devemos ser amor se nós somos chamados filhos de Deus. Porque se nós queremos ser chamados de filhos de Deus, nós também devemos fazer as obras, os desejos de Deus, nosso Pai. Não é mesmo? E assim como o versículo 8 diz também, né? Porque essas coisas existindo em vós aumentando, ou seja, podemos ter um pouquinho no início, mas depois, se perseveramos, né? Se continuamos isso aumentando,
fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existem pessoas que conhecem a Deus, vão na igreja, vão no canto, vai no outro, lê a palavra, lê a Bíblia, conhece mais do que o outro irmão, ou mais do que um pastor, pastora, mais do que alguns mestres da palavra de Deus, mas ele é inativo, ele é infrutuoso, porque ainda que ele tenha um conhecimento, ainda que ele ande assim no caminho, ele não produz frutos para Deus. Ele não é aquela árvore que dá um fruto que a gente come, né? Que é bom para ele e bom para os outros, mas é bom só para ele guarda para si. E guardar para si nunca é bom. Isso é um exemplo até mesmo de uma parábola de Jesus, né? Que Jesus fala a parábola, né? Deu tantas moedas para um, tantas moedas para outro, tantas moedas para outro. Um foi e granjeou mais outras moedas, outro foi e granjeou mais moedas, menos que o outro, mas mesmo assim mais moedas do que foi dado para ele. E o outro tinha recebido uma moeda apenas e escondeu na terra. E quando o mestre voltou, ele só devolveu a moeda. E o mestre, na parábola, diz: se eu tivesse colocado essa moeda no banco, teria me rendido juros. E assim ele chama o servo de servo mau, né? E também de servo inútil. E esse servo vai ser lançado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, não é para a gente guardar aquilo que nos foi dado, mas é para nós propagarmos. Como Jesus disse, nós somos sal da terra, nós somos luz no mundo. Porque Jesus, o mundo estava em trevas quando Jesus veio. Mas quando ele veio, ele foi a luz no mundo. Mas ele não veio para apenas ele ser luz no mundo, mas ele veio para propagar a luz que ele trouxe. Ou seja, o mundo que estava em trevas, ele viu uma grande luz, que era Jesus Cristo, uma grande luz. E por causa dessa luz, Jesus também criou outras luzes menores, que são os servos, os discípulos dele verdadeiramente, são e serão chamados filhos de Deus verdadeiramente. E essa luz, Jesus Cristo, fez propagar até os dias de hoje, até que ele venha. Essas luzes devem ficar acesas. E uma luz que é acesa, ela propaga, ela ilumina aquilo que estava em trevas. Ou seja, nós devemos propagar aquilo que nos foi dado. Para que, porventura, alguém veja essa luz também e queira se transformar em luz, sair das trevas. Aí o versículo 8: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pois é, como eu falei, muitas vezes a pessoa guarda só para si. Esquece de como às vezes ele chegou até o caminho, ele chegou até Cristo, que purificou os pecados dele, que deu ensinamento, que fez grandes coisas por ele, mas ele ficou lá, parado, guardou para si e não propagou a luz. E uma coisa muito interessante de Deus é que quando a gente propaga a luz de Deus, Deus mesmo aumenta a nossa luz. Deus aumenta nós como seres humanos diante dele. Se nós fazemos com fidelidade, né? Do jeito que está falando aqui. Com virtude, com conhecimento, com domínio próprio, com perseverança, com piedade, fraternidade e amor, com fé. Se nós fazemos desse jeito, então Deus aumenta a nossa luz onde quer que a gente vá, independente da situação. No versículo 10, né? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ou seja, a gente teve que ter diligência lá quando fala no versículo 5, né? Que diz pra gente procurar com toda diligência, que ele reafirma, procurar com diligência cada vez maior, cada dia a mais, olhando e observando a nós mesmos.
e olhando, observando aquilo que nós aprendemos, para ver que se o que aprendemos está certo. Porque é algo muito importante nós vermos aquilo que aprendemos, colocarmos em prática, mas também é necessário que nós vejamos se aquilo que aprendemos está certo diante de Deus. Porque às vezes há um entendimento errado, há um conhecimento errado que é propagado. E muitas vezes conhecimentos errados são propagados e continuam sendo propagados. Mas pelo conhecimento de Jesus Cristo, nós devemos nos aperfeiçoar e saber se esse conhecimento que está sendo propagado está correto ou não à luz de Deus. Aí continuando, versículo 10, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, nós procurarmos isso, momento algum vamos tropeçar, porque o ser humano, ele não é constante. Ninguém é constante, ninguém está 100%, ninguém está 120%, 150%, ninguém está 50%, ninguém está 10%, ninguém está 20%, todo momento. Nós temos nossos altos, nós temos nossos baixos. Mas, independente de nossos altos, nossos baixos, nossa vida espiritual, ela tem que permanecer uma constância. Ainda que indo para baixo, indo para cima, ela deve permanecer na constância de não fazermos o que está errado. E o tropeçar, quando é falado aqui, é nós fazermos o que está errado, nós nos desviarmos da fé, nós fazermos aquilo que é abominável diante de Deus. Porque eu ouço alguns falares, alguns dizem, não existe pecadinho e não existe pecadão, né? Tudo é pecado. De fato, um pecado é um pecado. E pecado continua sendo pecado independente. Mas existe pecados e pecados. Existe o pecado grande e existe o pecado pequeno. Porque existe o pecado que você paga altos preços e existe o pecado que você paga poucos preços. Então, nós devemos ficar atentos com aquilo que nós estamos fazendo, para fazermos tudo de maneira correta e certa diante de Deus, independente se é coisa pequena ou coisa grande. Versículo 11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, procedendo assim, né? Não vamos tropeçar em tempo nenhum. E a porta do céu vai estar amplamente aberta para nós, sem nos preocuparmos com nada. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus e nós estamos crescendo na graça e no conhecimento com diligência. As coisas nesse mundo são difíceis e muitas vezes não sabemos o que fazer. Mas Deus é o nosso caminho, Deus é a vida. E se seguimos Ele, não vamos ficar em tempo nenhum confundido. Eu desejo que todos tenham excelentes dias e que essas minhas palavras tenham servido para suprir alguma dúvida, ou dar esperança, ou dar direção para se algum de vocês que ouviu até aqui estiver precisando. Que a graça de Deus esteja sobre vocês.